Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento eu vou estar comentando com vocês sobre o Robinho, né? Um nome que tem sido muito comentado nos últimos dias, né? Por causa da condenação, todo o acontecimento envolvendo o nome do jogador, né? E é pedalada, eu não sei o que aconteceu, o que se tava na cabeça quando cometeu esse fato, quando vacilou desse jeito, mas deu ruim. A casa caiu e é bem lamentável, né, galera? Bem lamentável porque o Robinho é um cara que proporcionou muitas alegrias ao torcedor brasileiro. É um cara que hoje em dia podia facilmente ainda estar jogando bola aqui no futebol brasileiro, no futebol europeu, por que não? A gente tem visto tantos jogadores com uma idade avançada, aquele espécie de veterano no futebol, jogando bem, né? Tendo bom rendimento aqui no futebol brasileiro, decidindo partidas. O Robinho podia ser um desses caras, sabe? E é bem lamentável, digamos que o desfecho final da carreira do Robinho. Acho que é a pior maneira possível de um jogador encerrar a carreira. E é triste porque ele vacilou, ele errou. Vai saber o que esse cara tava na cabeça para dar um mole desse. E agora vai pagar por tudo isso. Mas a gente lamenta porque é um cara que tinha um potencial, a capacidade de estar jogando tranquilamente futebol aqui no Brasil. Podia estar muito bem dando alegria para torcedores, felicidade para muitas pessoas e todas essas coisas, né? Mas vacilou e vai pagar. E antes mesmo de estar comentando com vocês um pouco mais sobre esse assunto, eu gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal, a ativar notificações, lembrando aqui que a sua inscrição é sim muito importante para que a gente venha crescer, para que esse canal venha alcançar outras pessoas, outros malucos de futebol. E para você se inscrever é muito fácil, galera. Tem uma parte aqui de baixo aqui, inscreva-se. Só você se inscrever e tudo certo. E sendo assim a gente vai alcançar outras pessoas, o canal vai crescer pouco a pouco, né? Porque aqui eu trago muitos assuntos importantes, assuntos fundamentais assim no futebol, sabe? Resenhas bem bacanas, assim, um bom bate-papo sobre futebol e sobre todos os assuntos possíveis relacionados a futebol, né? E para você que não conhece tanto o canal, eu te convido a dar uma olhada na playlist, porque aqui muitas das vezes tem gente que para assistir só um vídeo, achou o título interessante, achou a capa bem bacana em si, diferente, para assistir um vídeo e não conhece tanto o canal. Eu recomendo sempre a playlist para as pessoas. Tem uma parte ali da playlist além do jogo, né? A parte mais diferente, assim, interessante, porque geralmente ali eu comento sobre assuntos extra-campo, envolvendo o jogador de futebol, né? O que acontece dentro de campo? Os gols, a assistência, a emoção que o jogador proporciona ao torcedor, tudo isso. Mas fora de campo tem as polêmicas, tem as tretas em rede social. E aí, dependendo do que se tratar o assunto, eu trago aqui pro canal, faço uma resenha. Quando não vai mais pro lado da fofoca, da vida tão íntima em si do jogador, eu trago aqui pro canal o assunto, sabe? E também nessa parte além do jogo, tem ali também registro de momentos bem bacanas assim, talvez coisas que você só vai ver aqui nesse canal. Registro do torcedor ao lado do ídolo. Oportunidade do cara tirar uma foto com o jogador, um autógrafo, uma resenha com um cara que ele só vê na internet, na rede social, no celular, na televisão. Tem registros assim aqui nesse canal, parte bem interessante, bem bacana e se divertida também. E esse vídeo aqui, sobre esse assunto do Robinho, vai estar nessa parte, além do jogo, sabe? Além dessa parte da playlist do canal, tem outras ali, tem arquibancada, que também é momentos de euforia, de diversão, de tensão numa arquibancada de futebol. Tem ali também quando eu falo dos clubes carioca, ou dos clubes grandes do Brasil e muito mais. Então seja muito bem-vindo aqui, senta-se à vontade, avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. E rapaziada, o Robinho em si é esse jogador que proporcionou muitas alegrias ao futebol brasileiro e ao torcedor em si. Eu lembro muito bem, 2002, quando eu estava começando a acompanhar futebol, eu era molequinho ainda, sabe? Adolescente, quando eu passei a me apaixonar por futebol, e um dos caras que me proporcionou muitas alegrias nesse ano específico foi o Robinho. Aquela pedalada dele, Santos e Corinthians contra o Rogério, a pedalada que marcou tantas e tantas gerações. Eu em tantas peladas, moleque, no Brizolão, aqui no Morro, dei essa pedalada por causa do Robinho. Então esse cara proporcionou muitas alegrias ao torcedor.
E olha que eu tô nem falando do santista, sabe? Eu, como novinho flamenguista, senti essa emoção e alegria vendo esse moleque jogar. Depois fui acompanhando a carreira dele pouco a pouco, ele novinho. Robinho e Diego, dupla infernal no Santos, tanta alegria jogando bola, todas essas coisas. Depois fui acompanhando ainda mais a carreira dele, foi pro Real Madrid, Manchester City, sabe? Seleção brasileira, uma carreira em 5 grandes momentos, né, galera? Vamos ser sinceros. Talvez é um cara que não tinha, as pessoas criaram uma expectativa acima do que ele poderia apresentar dentro de campo, do que ele poderia realizar. Muitos tinham expectativa dele ser melhor do mundo, dele conquistar, dele ser campeão, ganhar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, e não aconteceu. Mas é sim uma carreira com grandes momentos, sabe? Jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City. Ele começou a primeira era do Manchester City, que hoje em dia é uma potência. O Robinho foi um dos primeiras grandes contratações do Manchester City, eu lembro bem disso, sabe? No Real Madrid, jogou com os Galácticos, foi campeão pela seleção brasileira, conquistou títulos pela seleção. No Santos é ídolo, nem se fala, tanto na primeira passagem quando ele era moleque, mas depois quando ele voltou pro Santos também. Então, esse cara teve muitos bons momentos na carreira. Esse cara proporcionou muitas coisas boas ao torcedor brasileiro. E é uma pena, de verdade, é bem lamentável ver o fim da carreira desse cara, sabe? Ele errou, ele falhou. Tudo isso que aconteceu, eu demorei um pouco para acreditar, porque em certas situações assim relacionadas à acusação eu tenho o devido cuidado. Porque eu sei bem da luta das mulheres hoje em dia, o quanto as mulheres sofrem, o quanto as mulheres são sacaneadas hoje em dia por homens, por canalhas, por vacilões. Sei muito bem o quanto as mulheres sofrem, mas relacionado à acusação, eu prefiro esperar um pouco para ver o desfecho. Pelo menos ouvir o outro lado da história, não só o lado da acusação, da pessoa que está acusando o outro, sabe? Hoje em dia a gente vê muitas acusações que só por uma palavra, só pela acusação a gente já toma como verdade. Eu prefiro pensar um pouco diferente, eu prefiro analisar um pouco a situação e ver o que vai acontecer. Mas do Robinho não tem nada que analisar, galera. Depois das provas, os áudios, a sentença final, todas essas coisas, é o fim, sabe? É o fim. Não tem nem como defender, não tem como nem falar dele. Eu lamento em si pela pessoa e pelo que esse cara proporcionava dentro de campo. Porque é um cara que hoje em dia eu vejo que poderia estar muito bem jogando bola no futebol brasileiro. Com tantos veteranos aí arrebentando aqui, sabe? Mas diante dos fatos, o que aconteceu, o vacilo dele e do parceiro dele, quem estava envolvido nisso tudo aí, esses caras têm que pagar agora, e vão pagar, sabe? Mas é bem lamentável mesmo, o fim da carreira de um jogador de futebol desse jeito. A pior maneira possível de você encerrar uma carreira de futebol. E o Robinho vai passar por todos esses processos, todas essas acusações, não sabe se vai cumprir pena na Itália ou se vai ser aqui no Brasil, todas essas coisas, mas é bem lamentável, porque o fim da carreira desse cara foi bem trágico em si, né? E é uma pena, porque é um cara que proporcionou muitas alegrias e muitas coisas boas aos torcedores. Não só pro santista, mas também para todo cara que gosta do bom futebol. Todo bom brasileiro que gosta do futebol alegre, gosta de futebol divertido, dos dribles, a magia e todas essas coisas. O Robinho proporcionou tudo isso. E para quem gosta de futebol, ver um jogador que proporcionou muitas alegrias, tendo um fim de carreira tão lamentável, tão cruel em si, pelo erro dele, aí fica triste. É lamentável. Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que você achou dessa resenha aqui sobre o Robinho. Você realmente reconhece que o Robinho vacilou pra caraca nessa situação e ele realmente tem que ser punido, tem que pagar pelo que fez, mas que também foi um jogador que proporcionou muitas alegrias ao santista, ao torcedor brasileiro, ao cara que gosta do futebol alegre, do futebol divertido. Deixe seu comentário aqui, deixa a sua curtida aqui para fortalecer. E não se esqueça de fazer a sua inscrição, que é muito importante para que a gente venha crescer ainda mais. E é isso, rapaziada. Tamo junto.